Na manhã de hoje eu quero conversar com você a respeito, do texto bíblico que está lá. Está lá em João capítulo 8, versículo 1. Você pode abrir o texto bíblico, João capítulo 8, versículo 1. Na verdade, você pode ler o versículo de 1 a 6 em casa, depois. Mas eu quero falar com vocês hoje a respeito do versículo 7 até o versículo 11. O texto bíblico diz assim, em João capítulo 8, a partir do versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, interrogar a Jesus, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Você pode continuar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver esse trecho e vamos pensar nos 3 versículos ímpares desse trecho, 7, 9 e 11. Fácil de memorizar, para mim também fica fácil de memorizar. 7, 9 e 11 são os textos de destaque, tá bom? Deixa eu começar perguntando para você como está a orquestra que toca aí dentro. Como você tem lidado com o violino da rejeição? Como você tem lidado com o trompete, muitas vezes esse trompete agudo que toca dentro de nós, e é o trompete do pânico, do medo. Como está aí o cello? Vamos pensar no cello, aquele som forte, aquele som grave, Como está aí o cello que toca aí no seu interior? Esse cello, muitas vezes, que está relacionado à autoestima baixa, à insegurança, Como está essa orquestra? Na manhã de hoje eu quero falar sobre o bumbo que toca dentro de você. O bumbo da culpa. Você já viu como o bumbo é forte na bateria? Você já percebeu que quando o bumbo toca, quase que ele encobre todos os outros instrumentos? Ou muitas vezes o prato da bateria, quando é tocado, muitas vezes encobre os outros instrumentos, ainda mais no nosso santuário e no desafio que nós temos aqui. Você tem uma orquestra tocando aí. É a orquestra do medo, é a orquestra da rejeição, são os instrumentos do medo, da rejeição, os instrumentos que muitas vezes te lembram da autoestima baixa, o instrumento da culpa. Na manhã de hoje eu quero pensar com você sobre este bumbo da culpa que toca em você, que muitas vezes não permite que você tenha uma alma leve, que você possa desfrutar de um refrigério do seu espírito, da sua alma, uma tranquilidade na semana, uma tranquilidade no dia a dia. Quando nós pensamos em culpa, é engraçado porque a psicologia vai dizer que a culpa é a lembrança da nossa responsabilidade. Então, sentimos culpa porque somos responsáveis. Por exemplo, um psicopata não sente culpa. Por que sentimos culpa? Porque a culpa é a lembrança, é a memória da nossa responsabilidade. Então, quando nós pensamos em culpa, nós podemos pensar naquelas que são legítimas. Por exemplo, a culpa legal, como nós falamos. A culpa legal é uma culpa legítima. O que eu quero dizer com culpa legal? Você atravessa o farol vermelho, você está infringindo uma lei, você é culpado. Esta culpa legal também pode ser aplicada à nossa vida espiritual. O texto bíblico diz que quando nós transgredimos a lei de Deus, nós pecamos. E ao pecarmos, nos sentimos culpados. Então também, quando transgredimos a lei de Deus, temos que administrar a culpa. Porque ela nos lembra da nossa responsabilidade de viver para agradar a Deus. E não em desagradá-lo. Também existe aquela culpa social. A sociedade, ela tem os seus códigos de ética, os seus códigos de moralidade, e quando nós ferimos os códigos de ética e de moralidade, socialmente nós também nos sentimos culpados. Mas também tem a culpa pessoal.
Talvez você seja muito exigente com você mesmo. Talvez você cobre demais a você mesmo. E todas as vezes que você transgride um código seu de ética, um código seu pessoal, todas as vezes que você transgride o seu nível de exigência, você também sente-se culpado. Esses sentimentos de culpa, né, nós podemos dizer que eles são legítimos, eles são necessários, porque eles nos impulsionam a melhorar. Né, esses sentimentos de culpa, eles nos tiram, né, do nosso estado de comodismo e nos levam para o aprimoramento. Né? Então eu não quero mais falar o que eu falei, eu não quero mais fazer o que eu fiz, do jeito que eu fiz, porque isso feriu o meu padrão de ética, isso feriu o meu padrão de moral, ou isso feriu o meu padrão de qualidade e eu quero aprimorar. Então, essas culpas, elas são naturais e até é bom que as tenhamos. Elas são importantes para a nossa vida, porque como eu já disse, ela nos impulsiona ao crescimento, ela nos impulsiona a melhorar. A grande questão é como nós administramos estas culpas. Porque muitas vezes nós podemos fazer com que ela nos paralise, nos escravize, fazendo com que elas então desenvolvam uma doença em nós, e não permitindo então que eu supere, né, aquele momento. Mas na manhã de hoje eu quero falar sobre culpas que não são legítimas. Culpas que muitas vezes são impostas pela opinião pública, são impostas pelas expectativas dos outros, ou são impostas pelas obrigações que os outros esperam que nós tenhamos com eles. Quando Gálatas fala lá no capítulo 5, primeiro versículo, né, que Cristo nos libertou, e Ele nos libertou, né, ou Cristo nos libertou para produzir em nós, né, liberdade. Gálatas 5:1 diz, porque Cristo nos libertou, desfrute da liberdade que temos em Cristo. Ele não está falando simplesmente, no contexto de Gálatas, claro que prioritariamente, ele está falando sobre as algemas do diabo. Ele está falando das algemas do pecado. Cristo nos libertou e agora desfrutemos desta liberdade que Cristo nos oferece. Sim, em Gálatas 5, prioritariamente está falando do pecado, está falando das algemas que o diabo coloca sobre nós. Mas não exclusivamente sobre isso. Como é gostoso saber que a liberdade que Cristo nos oferece é para vivermos a nossa autenticidade. A liberdade que Cristo nos oferece é para viver então a nossa vida sem esta culpa que muitas vezes ela é imposta, né, pelo legalismo, muitas vezes ela é imposta por padrões sociais, muitas vezes ela é imposta pela opinião dos outros. Então, quando Gálatas fala que nós somos livres e que devemos viver esta liberdade em Cristo Jesus e não voltarmos ou não nos permitirmos sermos escravizados novamente, ele também está falando da culpa. Gálatas também está nos dando um indício de como eu posso me livrar da culpa. E eu me livro da culpa me livrando, né, desses sentimentos de muitas vezes temos que administrar, de sermos aceitos por um grupo, de agradarmos pessoas. Ou seja, sabe essa culpa que muitas vezes temos que administrar porque não atingimos as expectativas de alguém? Sabe essa culpa que muitas vezes temos que administrar porque estamos preocupados com a opinião de alguém? Sabe essa culpa que muitas vezes temos que administrar porque estamos querendo atingir, né, as obrigações que são nos impostas? Essa culpa, ela não foi feita para ser vivida. Deus não quer que você desfrute desta culpa. Deus quer trazer refrigério para a sua alma. E muitas vezes essa culpa é devido a este sentimento que nós temos de que tudo precisa ser pago. Tudo precisa ser pago. Sabe aquela expressão, não? Aquela afirmação de que todo ato, né, revela uma consequência, ou todo ato gera uma consequência? E é verdade, todo ato gera uma consequência. E com isso nós ficamos com aquele sentimento de que tudo precisa ser pago. Quantas vezes você convidou alguém para um evento social seu, porque um dia você foi convidado para um evento social de alguém,
E você se sentiria culpado, culpada, se você não convidasse ele ou ela para o seu evento social. Não é interessante isso? Que muitas vezes nós nos sentimos culpados porque temos a sensação de que tudo precisa ser pago. Por isso ficamos com aquele sentimento de grande dificuldade de perdoar pessoas. Onde já se viu? Eu livrá-lo da culpa? Não, ele colocou culpa em mim, ele colocou tristeza em mim, ele fez o mal a mim, agora deixe ele experimentar a mesma dor e o mesmo mal que eu estou experimentando, porque ele precisa pagar. E muitas vezes nós retemos perdão porque nós queremos que a pessoa pague. Muitas vezes nós continuamos alimentando culpa porque queremos que a pessoa pague. Ou alimentamos culpa porque queremos pagar alguém ou alguma coisa que foi nos feita. Você consegue entender esta relação? De que tudo que nós fazemos precisa ser pago? Isso é um grande gerador de culpa. E um grande inibidor da graça. Muitas vezes estamos escravizados pela culpa. Porque queremos pagar. Então, sentimentos e expressões do tipo: por que eu falei? Por que eu não falei? Por que eu fui? Por que eu não fui? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? São termômetros de culpa. São geradores de culpa que estão inibindo a graça. E quando nós olhamos esse trecho de João, e o relacionamento que Jesus está sendo envolvido naquela história narrada em João, nós vemos então que Jesus ele vai resolver o problema da culpa. Primeiro, eliminando a condenação humana. O texto bíblico diz que aqueles homens que eram inteligentes, homens versados na lei, homens apoderados da lei, o texto bíblico diz então que eles pegaram em ato aquela mulher em adultério. Os irmãos conhecem a história, você em casa conhece a história, você pode ler com calma o texto bíblico e reler o texto bíblico. E ali então aqueles homens foram e levaram esta mulher, já condenada por eles, diante de Jesus. Lembre-se, o tribunal dos homens sempre será mais impetuoso do que o coração de Jesus. Nós homens temos a tendência de condenar muito mais fácil do que Jesus. José foi condenado pelos homens, mas absolvido por Jesus. Quando nós olhamos o texto bíblico, nós vamos ver tantos outros personagens sendo condenados pelos homens, mas absolvido por Deus. O que falar de Jesus, que foi condenado pelo tribunal humano, mas estava lá, sendo absolvido por Deus em cumprimento à vontade de Deus. Então, o homem sempre vai condenar de maneira mais cruel do que o próprio Deus. Muitas vezes a culpa, ela condena mais do que as Escrituras. Muitas vezes a nossa impressão condena mais do que o próprio texto bíblico. Aqueles homens já levaram aquela mulher diante de Jesus, ainda que o texto bíblico diz que na verdade eles queriam pregar uma peça a Jesus e colocar Jesus numa situação delicada e constrangedora, mas eles já estavam com a condenação pronta. Aquela mulher não tinha qualquer possibilidade de ser absolvida. Eles já chegaram diante de Jesus e disseram: pegamos esta mulher em adultério, ela deve ser condenada e nós já vamos executar a sentença, que é apedrejá-la, como diz o texto bíblico, no Antigo Testamento. Mas naquele momento, Jesus não julgou a mulher. Naquele momento, Jesus julgou quem estava julgando a mulher. Não é interessante isso? Por isso talvez o texto bíblico diz: não seja pronto a julgar, para que você não seja julgado. Porque nessa experiência, quem foi julgado por Jesus? A mulher ou os doutores da lei?
Claro que quem foi julgado por Jesus nesse texto foram aqueles que estavam julgando-a, porque ele nem mais se preocupou com a mulher, ele nem mais falou com a mulher, ele nem mais olhou para a mulher, ele simplesmente começou então a olhar para aqueles homens, para aqueles que estavam julgando, e no versículo 7 ele vai dizer o seguinte: olha, então vamos fazer o seguinte, se vocês já sabem o que devem fazer, se ela já foi condenada por vocês, se vocês já sabem qual é a sentença que vocês devem executar, para que vocês estão trazendo até mim? Então faz o seguinte, como vocês conhecem a lei, vocês devem conhecer toda a lei. Então vocês devem saber também que para vocês terem a autoridade de condená-la e de jogar pedra sobre ela, vocês não devem ter cometido o mesmo pecado que ela. Porque é exatamente o que Deuteronômio 17:7 diz. Não é interessante? Que quando nós temos que administrar uma culpa que é imposta por outros, vem Jesus do outro lado e diz assim: se livre desta culpa, essa culpa não é sua. Traga refrigério para a sua alma. Você não precisa ficar alimentando esta culpa. Você não precisa ficar alimentando a culpa que é produzida pela expectativa dos outros. Você não precisa ficar alimentando esta culpa que é fruto da opinião dos outros. Você não precisa ficar administrando esta culpa que é fruto da obrigação que os outros esperam que você tenha para com eles. Se livre da condenação humana. Você não precisa ser escravo disso. Jesus olhou para aqueles homens e, conforme a própria lei dizia, lembrou-os. Vocês conhecem a lei, por isso vocês estão aqui. Então, continuem aplicando a lei. Eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada. Eu estou impedido pela lei neste momento. Se vocês não tiverem cometido o mesmo pecado que ela, pode atirar a pedra. Ou seja, é o sujo falando do mal lavado. É o adúltero falando da adúltera. É o pecador falando do pecador. É aquele gerador de culpa que tem mais culpa do que você. Alívio para a sua alma. Jesus, Ele nos liberta da condenação humana. Ele traz refrigério para a nossa alma diante dos dedos que são apontados em nossa direção. Diante das acusações que são feitas sobre a nossa vida e sobre o nosso respeito. Por isso, cuidado. Cuidado de fato para não julgar, para que você não seja julgado. E aí talvez eu entenda perfeitamente o que Jesus quis dizer: não julgue para não ser julgado. Porque Ele está sempre julgando o julgador, e não quem é julgado. Ele está sempre condenando o julgador, e não quem foi condenado pelos homens. Porque foi assim que Ele fez nessa experiência com esta mulher. Mas é interessante porque a culpa, ela tem a tendência de trazer um sentimento de vergonha sobre nós. Quantas vezes você, por se sentir culpado, também sentiu-se envergonhado? Quantas vezes você, por sentir-se culpado, também sentiu-se humilhado? Diante de uma situação em que você está vivendo, quer seja ela uma culpa legítima, quer seja ela uma culpa não legítima, né? Quando nós fazemos uma coisa errada, o nosso olho, o nosso rosto já nos entrega, já demonstrando a nossa culpa. E quantas vezes você se sentiu envergonhado e humilhado diante de uma situação? Quer seja uma culpa legítima, quer seja uma culpa que não é legítima, no contexto do que estamos falando. É normal, é natural, nós temos que administrar também a humilhação ou a vergonha quando nos sentimos culpados. E era exatamente isso que aquela mulher também estava administrando naquele momento. O texto bíblico diz que, imagina, talvez aquela mulher não teve tempo nem de ser colocada sobre ela um lençol. Ela foi pega em adultério e do jeito que ela foi arrancada da cena do crime, ela foi levada até a presença de Jesus. Muitos estudiosos vão dizer que talvez aquela mulher estivesse nua.
Imagine ela atravessando, o texto bíblico não fala quantos quilômetros, quantas esquinas, quantas quadras ela andou, daquela forma, com uma multidão a seguindo, quem sabe a empurrando, quem sabe falando alto, quem sabe gritando, quem sabe, já condenando e dizendo, adúltera, adúltera, e aquela multidão, ou aquelas pessoas que a pegarem adultério, carregando ela até a presença de Jesus. O texto bíblico não fala quantos quilômetros, quantas quadras, quantos metros ela teve que viver essa exposição humilhante, essa exposição vergonhosa pela qual ela passou, fruto da culpa que impuseram sobre ela. Nós também temos que administrar a vergonha e a humilhação diante da culpa. Mas de igual modo, no versículo 9, o texto bíblico diz que Jesus, olhando para aquela mulher, perguntou: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te colocaram em humilhação? Cadê aqueles que te envergonharam? Porque quando Jesus começou, conforme o texto bíblico diz, a baixar a cabeça e talvez a escrever na terra e na areia e escrever no chão, e ninguém sabe ao certo que Jesus de fato estava escrevendo. E a partir daquele momento, aqueles que causaram a vergonha e a humilhação passaram-se também a sentir-se envergonhados e humilhados. Porque eles perceberam que eles não tinham tanta autoridade assim como achavam que tinham. Porque eles começaram a perceber naquilo que Jesus estava escrevendo, não sabemos se foi uma sentença, não sabemos se foi marcas da humanidade, não sabemos se foram rebeldias daqueles homens, não sabemos. Mas o que sabemos é que conforme Jesus escrevia, e o que Jesus escreveu, denotou, entregou o pecado daqueles homens. Talvez Jesus estivesse escrevendo ali o complemento da lei, dizendo que sim, pecado igual, atire a primeira pedra. No versículo 9 eu percebo então que Jesus traz de volta a dignidade daquela mulher. Jesus, ao eliminar a culpa dela, trata também da humilhação, trata também da vergonha e traz refrigério para a sua alma. Imagine aquela mulher ouvindo Jesus dizendo: ei, mulher, cadê os teus acusadores? Onde estão aqueles que te humilhavam? Onde estão aqueles que colocaram você em exposição de vergonha? Cadê eles? E Jesus vai dizer: não sou eu quem vou alimentar esse tipo de atitude. Se eles não estão aqui para fazê-lo, também nem eu vou fazer isso. Jesus então, Ele cuida, Ele trata, Ele nos liberta da humilhação, da vergonha que a culpa pode produzir nas nossas vidas. Enquanto a condenação ou enquanto a sentença humana produz culpa e produz vergonha e humilhação, vem Jesus e não passou a mão sobre a cabeça dela, e nós vamos ver isso já já. E vem Jesus e não amenizou o pecado dela, e nós vamos ver isso já já, e isso nos dá uma lição. Mesmo ela sendo culpada, e mesmo Jesus afirmando isso, que ela era culpada, mesmo Jesus não passando a mão sobre a cabeça dela e nem aliviando a sua culpa, Ele tratou este assunto sem necessidade de produzir e gerar mais culpa do que talvez ela já estivesse sentindo. Sem precisar produzir vergonha e humilhação, mais do que ela talvez já estivesse sentindo logo no início da história, quando em adultério ela foi pega. Há maneira de tratarmos os nossos erros, há maneira de tratarmos os erros, quem sabe, dos nossos filhos, há maneira de tratarmos os erros do nosso cônjuge, há maneira de tratarmos os erros dos nossos amigos, daquelas pessoas que temos liberdade para orientar, para dar um conselho, sem humilharmos, sem produzirmos exposição, sem envergonharmos.
Porque Jesus vem para tratar a vergonha, a humilhação que a culpa já produz, e não para tocar na ferida, alargar e aprofundar esta ferida e produzir mais vergonha e mais humilhação. Ei, traga refrigério para a sua alma. Se você tem se cobrado demais, se cobrada demais, se você tem, alimentado aqueles sentimentos, por que eu fui, por que eu não fui, por que eu fiz, por que eu não fiz, por que eu aceitei, por que eu não aceitei, por que eu fui ingênuo, por que eu não fui ingênuo. Ei, se você tem vivido isto, se você tem, sido escravizado pela culpa, lembre-se, Jesus Cristo te libertou. E te libertou para que você pudesse estar livre desse sentimento. E vem Jesus e diz, ei, não se envergonhe, se você errou, se você falhou, se é legítimo, se não é. Se você errou, agora receba a cura dele. Ele não está aqui para te humilhar, ele não está aqui para te envergonhar, mas para curar a vergonha e a humilhação que esta culpa tem produzido. Por isso Jesus vai olhar para aquela mulher. E no versículo 11, ele vai então lembrá-la que de fato ela era culpada. Como eu disse, Jesus não vai amenizar a culpa daquela mulher. Jesus não vai amenizar a dor daquela mulher. Ele vai lembrá-la de que ela era culpada. E como nós sabemos que ele vai lembrá-la de que ela era culpada? Porque Jesus vai dizer assim, então é tempo de você seguir a sua vida. É tempo de você recomeçar. E ele vai dizer assim, vá e mude o seu estilo de vida. Quanto ao adultério, pare com essa prática. Quanto a estar, traindo e quebrando os laços familiares de vínculo, pare com esta prática. O texto bíblico diz, vá e não peques mais. A ideia de não peques mais não é a ideia de que nenhum outro pecado você cometa mais, mas ele está falando sobre adultério. Vá e não cometa mais o adultério. Você já aprendeu essa lição, você já sabe que você é culpada quanto a isso, você já sabe as consequências disso. Agora tem um estilo de vida diferente, eu espero isso de você. Mas a ideia de vá também é vá sem culpa, vá sem trauma, vá sem cobrança, porque uma das coisas que a culpa pode produzir no nosso coração é o fatalismo. Sabe aquele sentimento de fatalismo que muitas vezes eu e você precisamos administrar quando estamos administrando a culpa? O que é o fatalismo nesse sentido que eu quero dizer? Eu não tenho mais jeito. Fulano não tem mais jeito. Sabe essa ideia do fatalismo? Fez assim, faz assim, vai sempre fazer assim. Não tem como mudar, não tem como transformar, não tem como remediar isso. Ele é assim, pronto, ela é assim, pronto. Não tem mais jeito, eu já perdi as esperanças de ver fazendo diferente, de ver aprendendo, de ver vivendo de maneira diferente. Quanto a culpa traz esse fatalismo, não apenas da nossa parte para os outros, não apenas dos outros para conosco, mas principalmente de nós para com nós mesmos. Quantas vezes você tem tropeçado numa mesma área da sua vida e isso tem gerado culpa sobre você? E quantas vezes você tem dito, não tem jeito, eu não consigo fazer diferente. Eu nasci com essa sina. Eu nasci para sofrer nesta área. Eu nasci para ser um derrotado nesta área. Eu nasci para ser um fracassado nesta área. E quantas vezes você tem afirmado o fatalismo da sua história, o fatalismo da sua vida, o fatalismo do seu momento. Quando Jesus olha para aquela mulher e ele resolve a questão da culpa do coração daquela mulher, ele também lembra aquela mulher que ela não precisa ser resultado do fatalismo que talvez ela já tenha sentido sobre a sua própria vida ou alguém tenha dito sobre ela. Por isso ele diz... Não apenas por isso, mas também por isso ele diz, vá e não peques mais. Vá e seja diferente. Como se Jesus estivesse falando, você pode ser diferente.
Eu estou dando condição a você de ser diferente. Por isso Gálatas diz que nós desfrutamos da liberdade que Cristo nos libertou. Que nós devemos viver da liberdade com a qual Cristo nos libertou. Por isso o texto bíblico vai dizer que nós já não somos mais escravos do pecado. Por isso o texto bíblico vai dizer que nós podemos sim dizer não para o pecado. Por isso o texto bíblico vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, que sobre nós não há mais condenação alguma, porque estamos em Cristo Jesus. Se não há mais condenação alguma, eu não preciso ser escravo, eu não preciso viver a tirania da culpa. E quantos de nós estamos perdendo a alegria da vida, a vitalidade da vida, o vigor da vida, porque estamos vivendo a tirania da culpa? Você não precisa mais viver a tirania da culpa. Jesus não está simplesmente dizendo, vai, não peques mais. Jesus está dizendo, vai, eu estou lhe dando condição de você ter um estilo de vida diferente. Eu estou te dando a oportunidade de você ter um estilo de vida diferente. E é a mesma coisa para cada um de nós. Quando você estiver administrando a culpa que uma realidade esteja gerando em você, e vier aquele pensamento, aquele sentimento de fatalismo, de que eu nasci assim, agora eu vou ser assim, de que eu não tenho jeito, né? Eu não consigo aprender, eu não consigo fazer diferente, eu sou vítima da realidade, eu sou vítima da educação que eu recebi, eu sou vítima das circunstâncias da vida, eu sou vítima do trauma que me fizeram, eu sou vítima do pecado que me marcou. Quando vier esse sentimento, lembre-se que Jesus continua dizendo para você o mesmo que ele disse para aquela mulher. Vá, eu lhe dou condições de você viver sem ser escravizado por esse pecado. Sem ser escravizado por esta realidade. Sem ser escravizada por essa realidade. Na manhã de hoje, ao olhar para esse texto, Deus está convidando você a trazer refrigério para a sua alma, livrando-se da culpa. Lembre-se, nós queremos ser sim, queremos sempre sim, né, fazer o melhor, ter proeminência, ser bem-sucedido em tudo que fizermos, ter qualidade em tudo que fizermos, produzir, né, modelo para que outras pessoas e outros padrões possam ser melhorados. Mas isso não pode escravizar você com a culpa, caso você não atinja os níveis que você gostaria de atingir. Isso não pode, essa tirania não pode roubar de você a paz que excede a todo entendimento. Essa tirania não pode roubar você, né, a alegria do caminho até chegar aonde você precisa chegar. Essa tirania não pode privar você, né, de desfrutar dos desafios do caminho até chegar no topo. Essa tirania não pode continuar roubando de você o sono. Essa tirania não pode continuar roubando de você o apetite. Essa tirania não pode continuar escravizando você a uma medicação. Livre-se da culpa na manhã de hoje. O mesmo Cristo que olhou para aquela mulher e a libertou da condenação dos homens, quer libertar você na manhã de hoje de qualquer tipo de condenação que os homens têm imposto sobre você. Sobre o seu estilo de vida, sobre o seu momento, sobre a maneira como você conduziu a sua vida até aqui. Não deixe que a condenação humana sufoque a graça de Jesus sobre a sua vida. Porque enquanto aqueles homens chegaram com aquela mulher condenada, Jesus devolveu a graça para aquela mulher, mesmo não alisando e não poupando e não amenizando o pecado dela. Não fique escravizado pela vergonha e pela humilhação. Sabe aquele sentimento? Até hoje eu não acredito que eu fiz isso. Ai, que vergonha! Até hoje eu não acredito que eu passei por isso. Ah, que humilhação foi aquele dia. E essa culpa está corroendo você. É mais um instrumento dentro da sua orquestra interior,
tirando toda a paz que Jesus ofereceu para você naquela cruz. Na manhã de hoje, Jesus continua olhando para você e dizendo: você não é um caso vencido. Você não é um caso sem solução. Você não é um caso mal resolvido. Jesus continua olhando para você e dizendo: vá sem culpa, vá sem trauma. Tudo bem, tropeçou aqui, caiu, errou, é culpa legítima, ei, fique em pé. Como se Jesus estivesse dizendo: o melhor remédio para a culpa chama-se arrependimento. Por isso, na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, você sabe, decora esse texto. Não é legal isso, né? Por exemplo, como Joel disse, se tirassem todas as Bíblias do mundo, impressas e digitais, eu sei que tem um monte de porção da Bíblia aí na sua mente. Aí eu fico imaginando esse dia hipotético, né? De que suma todas as Bíblias e suma todos os aplicativos digitais de Bíblia. Aí eu chamo a irmã Sônia e falo assim: irmã Sônia, vem aqui para a igreja. Recita aí os textos bíblicos que a irmã tem de cor, e a gente vai escrevendo. Irmã Lourdes, vem aqui para a igreja. Recita para mim os textos bíblicos que a irmã tem de cor, a gente escreve. Né? E a gente vai falando assim por cada um. Irmã Ananias, vem aqui para a igreja, recita os textos bíblicos que o irmão tem de cor. Daqui a pouquinho, só a nossa igreja, ela quase que restitui todinho o texto bíblico. De tantos versículos que vocês têm memorizados. Como um desses, eu tenho certeza que muitos de vocês têm memorizado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e nos livrar de toda culpa. O arrependimento é o melhor remédio no que diz respeito à culpa. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você é um crente em Cristo Jesus e a culpa tem te consumido, use esse remédio. Chamado arrependimento, chamado confissão. Vá diante do Deus que te ama, do Deus que continua de braços estendidos, do Deus que não quer te humilhar, que não quer te envergonhar, do Deus que não está preocupado com o julgamento humano, do Deus que acredita em você, que sabe que você não é resultado dos seus atos, que o fatalismo não é uma realidade na sua vida, que acredita que você pode mudar, trabalha para que você mude, trabalha para que você seja transformado, trabalha para que você tenha comportamentos diferentes. Se você tem sido escravo dessa tirania chamada culpa, se este bumbo nessa orquestra interior tem tocado muito alto na manhã de hoje, eu faço um apelo ao seu coração. Desfrute desse Cristo que está de braços estendidos dizendo a você: se confessar os vossos pecados, eu continuo te perdoando e continuo dizendo a você: vai, não peques mais, vai, tenha uma vida diferente, vai, faça diferente, vai, cresça, vai, seja transformada. Traga refrigério para a sua alma na manhã de hoje. Traga refrigério para a sua alma aí na sua casa. E desfrute desse perdão que Jesus oferece a todos nós e que está disponível a todos nós. Tem uma orquestra aí dentro, o bumbo da culpa está tocando, que essa pele rasgue, que este bumbo quebre e que este som você não escute mais nos próximos dias. Porque Jesus continua olhando para você e dizendo: eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, minha filha. Vá sem culpa. Vá sem trauma. Vá sem medo. Siga a sua vida e faça diferente.